Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você escolher para assistir esse vídeo. Esse é o Clube do Livro e você está aqui acompanhando comigo desde o capítulo 1. Eu acho que você está, né? Acompanhando desde o capítulo 1 para fazer uma leitura do livro do Halliday Resnick, 10ª edição, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Nessa série, nós estamos analisando capítulo por capítulo desse livro e fazendo uma análise no sentido de estruturar o ensino, melhorar a compreensão de cada seção do livro, discutir um pouco como os conceitos são delineados por esse livro e talvez traçar boas estratégias para o seu estudo, quando isso é possível. No capítulo 5, nós vamos falar sobre força e movimento, parte 1. Parte 1 porque falar de força é um assunto, né, extenso. Eu tenho certeza que os autores não quiseram colocar isso em um único capítulo. Eles dividiram em duas partes. Nessa primeira parte, eles vão falar sobre as leis de Newton e vão discutir algumas forças características da mecânica, como força, peso, tração e atrito. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Depois de fazer sempre o que ele faz de colocar os objetivos do aprendizado, ideias-chaves, né? E esse o que é física, onde ele faz um breve resumo do que vem por aí, ele começa falando de mecânica newtoniana. Então, depois de tudo que nós estudamos até aqui sobre cinemática, ele vai falar sobre mecânica de Newton. Tudo era mecânica de Newton até agora, okay? Era só a parte livre de forças. Ele faz essa divisão. Nada melhor do que falar de Newton, quando você vai falar sobre as 3 leis de Newton, porque a cinemática já tinha sido estudada por outros anteriormente, incluindo, né, só por citar alguém de renome, incluindo Galileu. Porém, o cálculo diferencial não havia sido descoberto, inventado, dependendo de como você entende a matemática. Enfim, não existia como ferramenta. Newton ajudou a desenvolver o cálculo diferencial integral e, portanto, muito do que nós fizemos anteriormente, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, que envolvia cálculo, não acontecia anterior a Newton. Por isso que eu gosto de dizer que tudo isso aqui é mecânica newtoniana. Para ser mecânica pré-newtoniana, nós teríamos que ter jogado fora o cálculo, que é o que normalmente você fez no seu ensino médio. E aí ele começa definindo a primeira lei de Newton. E para ser sincero, de todas as possíveis interpretações da lei de Newton, da primeira lei, a que ele coloca aqui é a que eu menos sou fã. E eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Primeira lei de Newton. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Essa afirmação está 100% correta, não me entenda mal. Está fisicamente correta. Porém, escolhendo essas palavras para expressar a primeira lei de Newton, você cria dois possíveis problemas. Veja bem, é uma possibilidade. O primeiro deles é que, para mim, essa escolha de palavras abre espaço para a interpretação de que eu talvez não precisasse da primeira lei. Bastaria a segunda lei, que nós vamos ver daqui a pouco. A segunda lei é força igual a massa vezes aceleração. E aí, quando eu não tenho forças, eu não tenho aceleração. E como aceleração a gente já viu na cinemática, que é a variação da velocidade, se eu não tenho variação da velocidade, a velocidade é constante. Portanto, dizer que se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, a menos não, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração, talvez pudesse ser algo que pode ser tirado da própria segunda lei. Se a aceleração é zero, se a força é zero, a aceleração é zero e, portanto, a velocidade não muda. O que essa primeira lei está fazendo aqui? Basta a segunda. Não, não basta a segunda. A primeira e a segunda lei são distintas. Ok? E aí,
para mim, essa escolha de palavras que leva a esse tipo de raciocínio coloca no meio do caminho de vocês uma pedra difícil de transpor, que é tentar interpretar um texto com o qual vocês não têm acesso, o texto original do Newton. Tem acesso, na internet você tem acesso a tudo. Mas de repente pode ter uma barreira linguística, ou o fato de que ele é escrito num inglês muito antigo, e mesmo em inglês, aliás, minto, ele é escrito em latim, né? O Princípio Matemático, o livro do Newton, é escrito em latim. Mesmo assim, você tem mais de uma interpretação. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema de colocar dessa forma é que você jogou fora uma das características da primeira lei, que é a definição de referenciais inerciais. Ele tenta corrigir isso, porque depois que ele fala de força, por algum motivo, ele volta em primeira lei. Olha, não é erro. Primeira lei de Newton, uma frase. Primeira lei de Newton, outra frase. Vamos ver essa segunda frase. Se nenhuma força resultante atua sobre o corpo, ou seja, se a soma de todas as forças é nula, então tem força atuando sobre o corpo, só que a soma de todas elas dá zero. Então a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Não mudou nada do ponto de vista dos problemas que eu relatei. Só o que ele fez foi, ele trocou se nenhuma força age sobre um corpo para se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, querendo dizer que um corpo pode sim ter forças sobre ele. Para que a aceleração seja zero, ele tem que a soma dessas forças tem que ser zero. Não quer dizer que ele não pode ter força nenhuma. Então ele não corrigiu os problemas. E aí ele fala sobre referenciais inerciais e ele diz assim: a primeira lei de Newton não se aplica a todos os referenciais, mas em todas as situações podemos encontrar referenciais nos quais não só esta lei, mas na verdade toda a mecânica de Newton é verdadeira. E esses referenciais são chamados de referenciais inerciais. E embaixo ele define referencial inercial é aquele nos quais as leis de Newton são válidas. Então, voltando lá no capítulo anterior, quando eu falei de movimento relativo, falei para vocês que um referencial é um ponto de vista. Eu venho tentando construir este conceito já há alguns capítulos com vocês. E agora, no capítulo 4, o referencial era um observador se movendo com velocidade constante. E agora, no capítulo 5, ele estende para dizer que o referencial é aquele onde as leis de Newton são válidas. Agora, de novo, essa frase está 100% correta, porém leva a interpretações indesejadas. Dá a impressão de que quando o referencial não é inercial, seja lá o que for isso, eu não sei ainda, mas quando o referencial não é desse tipo definido como inercial, eu tenho que jogar as leis de Newton pela janela. Isso não é verdade. Ok? As leis de Newton, somas de força, força resultante, força igual a massa vezes aceleração, tudo isso continua valendo. Tudo isso continua valendo em qualquer referencial. Acontece que quando você se coloca no lugar do agente interpretador, daquela pessoinha, lembra do capítulo anterior? Quando nós tínhamos o A e o B, não lembro o nome agora, era Alexandre e Bianca, era Arthur e Beatriz, né? Enfim, ele tinha o referencial A e o referencial B no capítulo 4. Cada um tinha uma pessoa avaliando. Nesse caso, a percepção que a pessoa tem do referencial dela, quando o referencial não é inercial, o que é o referencial não inercial? É aquele que não está se movendo com velocidade constante. Quando o referencial não é inercial, a percepção que a pessoa tem é de que ela não consegue aplicar as leis de Newton no referencial dela. Ela vai ver uma força que ela não sabe explicar de onde vem, ela vai ver um equilíbrio de forças que não fecha a soma. Então, do ponto de vista daquele observador, ele não consegue aplicar as leis de Newton, mas não é porque elas deixaram de valer, é porque está faltando informação. Ele não consegue aplicar as leis de Newton porque ele decide ignorar o fato de que o referencial dele não tem velocidade constante. Mas eu também falei lá atrás para vocês que um referencial com
que a aceleração, perdão, que em qualquer referencial, a aceleração é algo que você consegue sentir. Lembra da figura do coronel acelerado no experimento militar, que a cara dele vai distorcendo? Isso está lá no capítulo 2, no movimento unidimensional. Volta lá se você não lembra. Aquilo mostra que você sempre sabe que você está acelerado. Talvez você até não consiga saber qual é a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado. Mas é possível, eu posso mostrar para vocês que até isso você consegue saber. Quando você leva em conta que você está sendo acelerado, mesmo você estando num referencial acelerado, ou seja, não inercial, eu consigo dar conta de tudo que eu observo com as leis de Newton. Então, essa frase de que o referencial inercial é aquele na qual as leis de Newton são válidas, ele é ligeiramente enganoso. É verdade que o referencial inercial é aquele no qual as leis de Newton são válidas. Mas no referencial não inercial, que é aquele referencial que está sendo acelerado, elas também são, desde que eu tenha todas as informações sobre o que está acontecendo, sobre a situação. Ou seja, eu tenho que ter informações sobre o mundo lá fora. E este é o detalhe. Quando ele fala de referencial, para ele, o referencial é só o seu mundinho. Por exemplo, se eu estiver dentro de um carro, de um trem, de um avião, de um veículo completamente fechado, sem janelas, e eu não estou vendo o que está acontecendo lá fora, o referencial inercial é aquele onde eu estou ou parado, com velocidade constante igual a zero, ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante diferente de zero. Qualquer que seja o caso, eu estou com velocidade constante. E nessas duas situações, se eu estou num veículo completamente fechado, eu não consigo saber se eu estou em movimento ou não. Eu não consigo saber qual é a minha velocidade. Porque é isso que é um referencial inercial. Então, se eu assumo que eu estou num veículo completamente fechado e jogo fora o fato de que mesmo num veículo completamente fechado, eu consigo saber se eu estou acelerado ou não, e até o quão acelerado eu estou, se eu jogar fora tudo isso, essa frase é 100% verdadeira. Porque o referencial não inercial, realmente as leis de Newton não vão bater. Mas, como eu já disse, só repetindo para ter certeza que vocês vão entender, porque eu sei que é um assunto complicado. Se eu sei que eu estou acelerado, não importa se eu não tenho janelas para ver o mundo lá fora. Saber que eu estou sendo acelerado me dá informação sobre o mundo lá fora. Porque me dá informação que alguém está fazendo força no meu sistema, no meu avião, no meu veículo, no meu carro, que está acelerando. Eu tenho essa informação vinda lá de fora. Pode não ser através da luz ou do som, através de uma janela ou de um barulho, mas eu tenho essa informação. Eu vou mostrar para vocês depois que a gente tem essa informação. Eu mostro nos exemplos. E com essa informação eu consigo usar as leis de Newton. E isso volta para o primeiro problema, que é sobre os referenciais inerciais. Então, a primeira lei de Newton, o que ela diz? Ela de fato diz que um corpo vai ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai permanecer no seu estado de movimento com velocidade constante, seja ela qual for. Principalmente porque velocidade é uma questão relativa, eu não dou minha própria velocidade, quem dá é quem me observa. Então ele vai permanecer neste estado até que uma força resultante, um desequilíbrio, uma força desequilibrada, uma força que não está sendo contrabalanceada com ninguém, atue sobre ele. E quando você coloca dessa forma, você reforça o fato da velocidade constante, porque esse estado de movimento de velocidade constante ele é dado pelos referenciais. E aí, volta para o caso do meu veículo fechado. Imagina que eu estou... Quem já andou de avião sabe que em algum momento os comissários de bordo pedem para você fechar todas as janelinhas. E você não vê mais o mundo lá fora, você não sabe nem se é dia ou noite. Você não vai fazer isso num carro, você não vai pintar todas as janelas. O piloto do avião sabe para onde ele está indo, ele tem os instrumentos, né? A janela não serve para nada para ele, mas ele tem os instrumentos. Mas se você está num trem ou num avião, algum veículo com tudo fechado e que você não consegue ouvir nenhum barulho lá de fora,
nenhuma trepidação, você não consegue saber se está em movimento ou não. Porque movimento não é uma propriedade sua. Se você remove todos os estímulos do mundo exterior, é impossível para você saber a sua velocidade, porque ela não é sua. E é sobre isso que é a primeira lei. A primeira lei fomenta o conceito de referencial inercial. Aquele referencial que não sente que está sendo acelerado. Aquele referencial que não sente que está em movimento. Para todos os efeitos, ele poderia estar parado. E para ser sincero, neste exato momento, você está sentado em algum lugar, ouvindo esse vídeo, ouvindo a minha voz e vendo esse vídeo, você pode achar que você está parado, mas você não está. Pelo menos não está com relação a outras pessoas. Pessoas andando na rua, a um avião que está passando por cima da sua cidade agora. Você não está parado com relação à Lua. Para a Lua, ela está parada e nós estamos nos movendo. O Sol, junto com o sistema solar todo, está navegando pela Via Láctea, pela nossa galáxia, com uma certa velocidade. A Via Láctea está se movendo com relação às outras galáxias vizinhas. Então, parado, você só está com relação a você mesmo, ou a quem está parado junto com você, ou ao chão, a cadeira onde você está sentado. Eu sei, muita coisa para desempacotar aqui nesse conceito. A primeira lei é muito bonita, essa frase do livro não faz jus a ela, e inclusive a grande revolução que veio depois da mecânica de Newton, que foi a relatividade geral, a relatividade especial do Einstein, onde a velocidade da luz é um limite intransponível, tudo isso pode ser remetido ao fato de que a primeira lei é tão importante que quando surge na física coisas fora da mecânica que permitiriam quebrar a primeira lei, Einstein vai lá e fala, olha, a primeira lei é tão importante que eu vou mudar outras coisas na natureza, eu vou assumir, ele não tem poder sobre a natureza, mas eu vou mudar outras coisas na descrição que nós fazemos da natureza, nosso modelo de natureza, para preservar a primeira lei. E aí surge a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, ela não muda nada na primeira lei de Newton. Absolutamente nada. Bom, é isso. E aí, ele fala do conceito de massa. Então, massa é quantidade de matéria guardada num corpo. A gente representa pela letra M, cuja unidade é quilogramas, no sistema internacional. E depois, ele aborda a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa pela sua aceleração. Mais do que isso, a força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Ela tem 2 ou 3 componentes, dependendo de como eu estou avaliando, se é em 2 ou 3 dimensões. A aceleração também é uma grandeza vetorial. E quando eu escrevo dessa forma, força vetor igual a massa vezes a aceleração vetor, o que eu estou dizendo é, esses vetores são proporcionais. Lembra? Pegar um vetor e multiplicar por um número é como multiplicar um vetor por exemplo, 2. Eu estou dobrando o tamanho dele, eu dobro o módulo dele, mas eu estou mantendo a direção igual. E se eu trocar o sinal de um vetor, eu troco o sentido dele. Mas isso não acontece aqui. Porque massa é sempre positivo. Massa é um número sempre positivo por definição. Portanto, o vetor força, ele é sempre não só na mesma direção que o vetor aceleração, mas no mesmo sentido que o vetor aceleração. Nós dizemos que ele é paralelo à aceleração. Lembrando que também existe o termo antiparalelo, para quando um vetor tem a mesma direção, porém em sentido oposto. E isso nunca vai acontecer com o par força e aceleração. Aqui ele fala que isso é importante porque, como nós sabemos já sobre o nosso estudo de vetores, cada componente de um vetor é individual, é separado, elas não se misturam. Como a aceleração tem 3 componentes, a x, a y e a z, também terá a força, as 3 multiplicadas pela massa. Então,
O que é a lei de Newton, a segunda lei de Newton escrito com vetorzinhos em cima? Ela simplesmente é uma tabela, ela é uma lista de que isso vale 3 vezes. Uma para o eixo x, uma para o eixo y, uma para o eixo z. Então, força resultante em x é igual a massa vezes aceleração x, força resultante em y é igual a massa vezes aceleração y, e força resultante em z é igual a massa vezes aceleração em z. Agora, muito cuidado aqui. Por quê? Quando está escrito dessa forma, na forma escalar, 3 componentes, você de repente pode chegar num problema onde ele vai te dar a força, ele vai te dar a aceleração do corpo e vai falar qual é a massa desse corpo. E você que é um bom resolvedor de equações vai fazer assim. Eu tenho força igual a massa vezes aceleração. Ele me deu força e me deu aceleração, eu quero saber a massa, eu passo a aceleração dividindo para o outro lado. Então a massa é a razão entre força e aceleração. Lindo, perfeito, problema resolvido. Tudo bem. Mas isso aqui nas componentes, não na forma de vetor. Porque não existe divisão de vetores. Eu expliquei para vocês sobre o produto de vetor que gera um escalar, o produto escalar, lá no capítulo 3. Eu expliquei para vocês sobre o produto de vetores que gera outro vetor, o produto vetorial. Mas não existe divisão de vetores. Eu não posso pegar esse A com vetor e passar dividindo. Não existe uma regra para dizer como que eu opero as 3 componentes do vetor força com as 3 componentes do vetor aceleração e resulta numa massa. Não existe essa regra. Então, não pode passar vetor dividindo para o outro lado. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Infelizmente, eu já vi pessoas formadas em física que passam pela sua graduação inteira, sabem muito, não estou desmerecendo ninguém, mas nunca se atém a esse pequeno detalhe e de vez em quando incorrem nesse erro. Aliás, eu já vi pessoas formadas em física também dizerem que a primeira lei é só uma versão da segunda lei quando a aceleração é zero. Infelizmente, isso não é a culpa da pessoa, é um problema, é um defeito do sistema de ensino, incluindo livros como o Halliday. De novo, nós estamos lendo o Halliday porque ele é um dos livros mais adotados no mundo, mas não é meu livro preferido, tá bom? Ok, e aqui ele diz, ele põe a estrelinha para falar o que eu acabei de falar, que a componente da aceleração em cada direção é dada pela componente da força em cada direção. Depois ele vai falar sobre unidades, né? Então, em termos de análise dimensional, a força igual a massa vezes a aceleração. E outro detalhe importante, isso aqui também vale em módulo, antes de eu falar da unidade. O módulo da força é igual a massa vezes o módulo da aceleração. E aí sim, se você tirar a flechinha de vetor em cima, você vai estar trabalhando com as intensidades. Então você já eliminou a parte geométrica do meu vetor. Aí você pode passar a aceleração dividindo para o outro lado, porque você passou um número, um escalar dividindo para o outro lado. Tá bom? E falando de unidades, o que é a unidade de força? É a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então ela é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí você já tem 3 letras para ficar carregando, quilograma, metro por segundo ao quadrado. É mais fácil dar um nome para isso tudo. E você dá um nome, o sistema internacional dá um nome em homenagem a Isaac Newton. Portanto, a unidade é o Newton, com N maiúsculo. Porém, aqui você vê que Newton, a unidade, é com N minúsculo. Nunca se esqueçam disso. Só para reforçar que quilograma em português é com QU. E que o símbolo de quilo, seja quilograma, seja quilonewton, porque você pode ter quilonewton também. Lembra que o quilo é uma potência, é 10 a terceira. O símbolo de quilo é com letra minúscula, porque o K maiúsculo é reservado para a unidade de temperatura Kelvin, para homenagear outra personalidade, Lord Kelvin. Muito bem. E aí ele fala sobre forças externas e internas de um sistema. Então, o que é um sistema? O sistema é um conjunto de corpos que você está observando, onde você já tem aquele... você tem uma problemática envolvida, você tem um contexto, então é uma coisa um pouco arbitrária, que é um sistema, e você
fala, beleza, eu tenho aqui esse conjunto de corpos, eles contam uma história para mim, esse é o meu sistema. E aí você pode ter forças internas e externas ao sistema. Quando você tem forças internas ao sistema, essas forças internas não produzem aceleração. Nenhuma força interna produz aceleração. Nós vamos ver por quê. Porque vem a terceira lei de Newton por aí. Toda força interna tem um par dentro do próprio sistema que balanceia essa força, anula essa força. Portanto, forças internas todas se anulam e não produzem aceleração. Para ter aceleração tem que ter uma força externa. Daí vem aquilo que eu falei do veículo totalmente sem janela e a prova de som, a prova de ruído, sem trepidação. Quando eu sei que eu estou sendo acelerado, porque eu sinto no meu corpo, eu vejo nos objetos à minha volta, eu estou recebendo uma informação do mundo exterior. Eu estou recebendo uma informação de que eu estou sendo acelerado, de que tem uma força atuando sobre o meu veículo. Somente forças externas podem produzir uma aceleração no sistema. Veja bem, eu não estou falando de cada corpo. Dentro do meu sistema eu posso ter muitos corpos. Cada um deles pode estar sendo acelerado pelas forças internas, porque cada corpo é um sistema em si. Lembra, o sistema é uma coisa arbitrária. Eu escolho quantos corpos tem no meu sistema. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou no meu veículo. Então, eu estou dentro do veículo. Eu posso dizer, o sistema sou somente eu. Se o sistema sou somente eu, o meu corpo, quando eu pressiono o acelerador e o carro acelera para frente, ele está me acelerando. Então, a força que o banco do carro faz no meu corpo é uma força externa, porque eu considerei que o sistema sou só eu. Porém, se eu considerar que o sistema sou eu e o carro, agora eu tenho todas as forças dentro do carro são forças internas. A força que o banco faz em mim vai ser balanceada por uma força que eu faço no banco. Isso não produz mais uma aceleração ali dentro, a princípio, né? Por um sistema inercial. É que eu falei de acelerador, né? Eu sei, ficou confuso. Óbvio que se eu piso no acelerador, o motor está me acelerando. Mas vamos pensar num carro se movendo com velocidade constante ou parado. Então, nesse caso, todas as forças se anulam dentro do veículo. E aí vem o primeiro exemplo. Então, depois de tudo isso, ele vai fazer o primeiro exemplo. Ele fala sobre forças alinhadas e não alinhadas. Depois ele fala sobre forças não alinhadas em duas dimensões. E ele vai falar sobre algumas forças especiais, né? Então tem a força da gravidade, que é a força produzida pela massa do planeta Terra. Essa força nos dá a sensação de peso. Ele também explica adequadamente, corretamente, que o seu peso, que você sente como peso, não é a força da gravidade em si, é a força de reação da gravidade. Então, por exemplo, quando você está em pé parado, o chão te sustenta. O chão te sustenta e você sente essa pressão nas suas pernas. Isso é a força-peso. Quando eu coloco um objeto numa balança, igual aqui, num dinamômetro, que nada mais é do que uma mola, a gravidade da Terra atrai a melancia para o centro da Terra. Isso é a força gravitacional. Mas a força-peso é a reação que o pratinho faz nesse corpo para sustentar ele. É essa a sensação. Quando as forças estão em equilíbrio, quando ninguém está sendo acelerado, a força-peso é igual à força gravitacional. Mas quando você está sendo acelerado, não. Isso não é verdade. Exemplo, quando você está num elevador, o elevador está parado e num breve instante o elevador começa a subir com você dentro. Naquele breve instante onde você tem uma aceleração, bem no comecinho do movimento, o seu peso aumenta se o elevador estiver subindo ou diminui se ele estiver descendo. Se você tem dúvida disso, se você nunca sentiu um friozinho na barriga quando o elevador começa a se mover, é só porque esse movimento, essa aceleração feita pelo elevador, hoje em dia ela é bem suave. Quando eu era criança, eu garanto para vocês que era bem mais pronunciado, era quase um soco que você tomava para o elevador começar a subir. Eu nem sou tão velho assim.
Eu já morei num prédio com um elevador que era realmente uma relíquia antiga. Gostou da pronúncia? Antiga? Era uma relíquia antiga e cada vez que subia e descia parecia que você ia cair dele. Você sente isso mesmo. E se você subisse em cima de uma balança digital num elevador, você veria o seu peso aumentando e diminuindo. Mas peso não é massa. Peso é força. Peso é medido em newtons, enquanto massa é medida em quilogramas. A sua massa é igual. Sempre. Inclusive, quando um astronauta está na Lua ou na estação espacial em órbita da Terra, o seu peso é nulo. Ou, no caso da Lua, é muito pequeno. Mas a massa não. A massa continua sendo sempre a mesma. E aí ele continua falando de força de atrito. Na verdade, eu acho que... Aqui, força normal, eu estava procurando. Ele fala da força normal primeiro, que a força normal, também conhecida como força de apoio, é a força que surge da resistência dos materiais. Eu tenho um bloco em cima de uma mesa, a força-peso, a gravidade, né? Não a força-peso, a gravidade puxa este bloco para baixo e a mesa resiste, as fibras do material, os átomos da mesa resistem ao bloco penetrar e atravessar esse material e essa resistência se materializa nessa força normal. Normal porque ela faz 90 graus com a superfície, é uma força de apoio, tá bom? Também é o que está impedindo você de cair através da cadeira nesse momento. Aí nós temos a força de atrito, que vem da rugosidade, da interação entre os materiais. Quando um corpo está em movimento sobre outro, em contato com outro, você tem a força de atrito, que é sempre oposta ao movimento. Essa força de atrito ele representou com F minúsculo. Alguns livros vão representar com F, com um Azinho embaixo. Tem várias representações para ela. E, em geral, para baixas velocidades, ela é proporcional à força de apoio. Ela é proporcional à força que esse material está fazendo de volta no corpo. A gente vai ver isso mais para frente. Tem uma constante de atrito que nós representamos geralmente pela letra grega mu. E essa força de atrito, essa constante de atrito, ela multiplica a força de apoio. Então, se a força de apoio é 1 newton e o coeficiente de atrito é 0,1, então essa força de atrito é 0,1 vezes 1 newton, é 1/10 de newton, 0,1 newtons. Vamos ver isso mais para frente. Depois ele fala da força de tração. A força de tração também é uma força que surge dos materiais. A força de apoio, a força normal, eu gosto de chamar de força de apoio, mas a força normal, ela surge quando você tenta empurrar um material, quando você tenta comprimir, fazer força contra a estrutura do material. Já a tração surge quando você tenta esticar, puxar, estender um material. E essa força de tração, ela, como ela está mostrando aqui, ela sempre atua nas duas pontas do material que você está puxando. E aqui, antes dele falar de terceira lei, isso já é um par de terceira lei de Newton, como nós vamos ver daqui a pouco, um par ação e reação. Observação. Esse é um par ação e reação. Esse não. E daqui a pouco nós vamos ver por quê. Quando eu coloco um bloco em cima da mesa, a força da gravidade puxa o bloco e a força normal empurra o bloco para cima, mesmo que elas tenham valores iguais, elas não formam par ação e reação, tá bom? Voltando aqui à tração, quando você tem tração em materiais flexíveis como um fio, você pode ter um sistema de polias. E o que a polia faz? Ela simplesmente modifica a direção da força. Então, da mesma forma que aqui, essa força de tração, o fio puxando a sua mão, é igual ao fio puxando o bloco, só que em sentido oposto, isso continua valendo aqui, isso continua valendo aqui. Só o que a polia faz é mudar a direção. Na verdade, é mais complexo do que isso. Você pode considerar que a polia está no lugar da mão. Esse desenho aqui é bem simplificado, mas ele está dizendo o seguinte para você. Essa força faz uma reação na polia, então faltou um desenho aqui para ser completo.
E aí a polia, por ser rígida e ideal, faz a mesma força de tração no fio aqui embaixo, que portanto é a mesma força feita na mão. Então aqui tem 4 forças, na verdade. Ele omite 2 porque ele fala que a polia é ideal. Mais para frente nós vamos ver polias não ideais, e polias não ideais não fazem essa transmissão de força com perfeição. A força de um lado é diferente da força do outro lado, e portanto a força aqui é diferente da força aqui. Então essa igualdade só acontece quando o fio não é elástico, fio inextensível, e quando a polia tem massa desprezível e não tem atrito na sua engrenagem. Então todo o sistema é idealizado para isso aqui ser verdade, tá bom? E por fim, a terceira lei de Newton, ela diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentido opostos. Não tem nada a corrigir nessa frase, essa frase está perfeita. Não acho que ela remete a alguma barbaridade, alguma inconsistência, como a frase escolhida nos outros casos, tá? Aqui só o que eu estou dizendo é... Aliás, nos outros casos não, só no caso da primeira lei. A segunda lei também estava boa. Se eu faço força sobre você, você faz força sobre mim. Inadvertidamente. Eu não tenho que querer fazer força. Pode ser objetos inanimados. Pode ser o caso aqui. O bloco faz força sobre a mesa faz força sobre o bloco. Porém, esses caras não são ação e reação. Por quê? Lê a frase. Quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo, porém em sentidos opostos. Então, as forças que cada um exerce sobre o outro. Aqui, eu tenho duas forças no mesmo corpo. E ele vai mostrar isso num desenho para frente, olha só. Eu tenho aqui uma laranja sobre uma mesa e ele desenhou o planeta Terra de forma exagerada embaixo. Quem está fazendo o quê? Então, a Terra e a laranja se atraem pela força da gravidade. Existe uma força no centro de massa da laranja e uma força igual e contrária no centro de massa do planeta Terra, e elas se atraem de acordo com a aceleração da gravidade. Perdão, de acordo com a força gravitacional. Este forma um par, este par é um par ação e reação. Essas forças são exatamente iguais, mesma direção, porém com sentidos opostos. Mas elas não se anulam, porque elas estão em corpos diferentes. E essa é a característica do par ação e reação. Da mesma forma, se eu olhar só para a laranja e a mesa, a laranja, por causa da gravidade, ela empurra a mesa para baixo. A mesa resiste, empurrando a laranja para cima. Quando a laranja empurra a mesa para baixo, isso é uma força de reação. Esse é o peso da laranja, é a força peso, está embutida aqui. E a força que a mesa faz, o material da mesa faz na laranja para sustentar ela, essa força aqui é a força normal. Este é um par ação e reação. Porém, se o sistema está estático, o que significa isso? Significa que não tem aceleração, significa que a soma de todas as forças é zero. Então, por coincidência, por uma questão de nulidade dessa soma, a força normal é igual à força da gravidade, que é o que acontece aqui. Então, esse aqui não é um par ação e reação porque ele está no mesmo corpo. Par, ação e reação sempre acontecem em corpos diferentes, como aqui e aqui. Agora ele vem com um exemplo de bloco deslizante, bloco pendente. Então, esse é o exemplo 3. Está aqui um exemplo de diagrama de blocos. Eu tenho um bloco em cima da mesa, eu tenho outro bloco pendurado. Você vai fazer todo o diagrama de forças, vai fazer a força transmitida pela polia e pelo fio ideal. Depois você tem corda, bloco e plano inclinado. Mesma coisa, eu tenho uma corda prendendo um bloco num plano inclinado. Depois você tem força com ângulo variável, a sequência de exemplos. Ele explicou tudo para depois fazer exemplo. Forças em um elevador. Esse aqui é lindo porque, olha só, ele colocou até o Einstein aqui. É o Einstein em cima de uma balança.
A balança vai medir a força-peso. O elevador está parado e de repente o elevador vai acelerar para entrar em movimento. No momento que o elevador acelera, tudo muda. A balança vai mudar de medida. Você vai ser capaz de prever qual é a leitura que a balança faz. Ou seja, o seu peso aumentou. Embora a gravidade seja a mesma, o seu peso aumentou porque o elevador acelerou para cima. Está aqui a força. Ou de repente para baixo e o peso vai diminuir. Mas de qualquer forma, eu faço uma pergunta para você. O elevador vai acelerar. Essa é a historinha, vocês vão ver depois. Você vai descrever a leitura da balança quando o elevador acelera. O que você vai usar para descrever isso? O que você vai usar para descrever a leitura da balança se o peso do Einstein no elevador aumentou ou diminuiu? Você vai usar as leis de Newton. Em especial, você vai usar a segunda lei de Newton. E é por isso que aquela frase lá atrás me incomoda tanto. Essa que diz que um referencial inercial é aquela onde as leis de Newton são válidas. Referencial inercial é aquele onde não tem aceleração. O Einstein no elevador acelerado não está num referencial inercial. Mesmo assim, você usou as leis de Newton. E aquela frase é enganosa por causa disso. Aquela frase pode fazer um aluno desprevenido achar que uma vez que está acelerado, oh meu Deus, joguei todas as leis de Newton pela janela. Como que eu resolvo esse problema? Com as leis de Newton. A única coisa é que a percepção deste observador que está sendo acelerado não dá para ser descrita pelas leis de Newton se ele ignorar o fato que ele está acelerando. Mas se ele mesmo tiver uma medida da aceleração, ele pode aplicar as leis de Newton e entender o que está acontecendo com ele. É sempre bom ter isso em mente. E o último exemplo, a aceleração de um bloco empurrado por outro bloco. Aqui você vai analisar forças de contato, terceira lei de Newton e coisas assim. É isso. Eu falei bastante porque são assuntos delicados. Entender as três leis de forma adequada é necessário, faz parte do aprendizado. E eu não acho que a escolha de palavras feitas pelo Halliday faz isso bem. Para ser sincero, eu acho que essa edição do Halliday, que é onde o Joe, eu não sei o primeiro nome dele, Joe? Eu não sei, né? Paul, é o Paul. Onde o Paul Walker, mentira, Paul Walker era um ator, né? Mas onde o Walker, que é o sobrenome do autor, porque quando a gente fala que o livro é do Halliday e Resnick, o Halliday e Resnick escreveram as primeiras versões. Depois tem esse cara, o Walker, que entra para complementar. Ele tinha um livro chamado Circo, acho que o Circo Voador da Física, o Circo da Física, alguma coisa assim. Está explicando na introdução do Halliday. E ele entra como autor, mantém esse livro, né? Ele introduz muita coisa, eu não sei se dá para atribuir essa mudança de texto a ele. Eu não me lembro se nas versões anteriores do Halliday era assim, mas eu sei dizer para você que não é a melhor definição, principalmente da primeira lei. Depois nós temos, como sempre, alguns problemas. Eu recomendo que você faça esses problemas antes de ir para a lista mesmo de problemas a serem resolvidos. E aí nós temos, como sempre, no Halliday, 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Quantos temos? Vamos até o 68, com nível de dificuldade declarado em 1, 2 ou 3. Depois do 69 para frente, são problemas adicionais, que sempre são os melhores para mim, que vão até o 97. É isso. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Espero ter podido ajudar, contribuir para o seu estudo. Vejo vocês no próximo capítulo.